Vamos orar pela... Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele. Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho, Senhor. Obrigado, Senhor, por ele estar no nosso meio. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem dado para ele, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter usado ele tantas vezes, Senhor. Nós clamamos a Ti para que o Senhor continue fazendo isso na Tua obra, que ele seja capacitado por Ti, que o Senhor esteja derramando agora toda sorte de bênção, as Tuas maravilhas e o Teu poder sobre a vida dele, que ele possa trazer aqui a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para o Seu povo. Nós clamamos isso e declaramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz. Aleluia. Quantos deixaram a carne em casa, só veio o Espírito hoje? A carne ficou, veio o Espírito. Meu Deus, quantos venceram a gripe, o resfriado, o sono, o cansaço? Quantos deixaram tudo isso em casa? Fica aí porque eu vou cultuar. Aleluia, glória a Deus. Amados, quem nos visita nessa manhã? Quem está nos visitando nessa manhã? Glória a Deus, glória a Deus. Quem mais? Fica com a mão erguida. Glória a Deus. Otávio, você veio. Esse moço lindo aqui de camiseta preta, irmãos, ele que faz essa barba linda que eu tenho aqui, ó, cheia de falha. Ele que pinta, isso, ele que pinta. Glória a Deus. Gente, quanta gente. Fica com a mão erguida, por favor. Você que está próximo a essas pessoas, dá um abraço nessa pessoa, cumprimente, por favor. Já pega o telefone do Otávio, já fala, escuta, como é que eu agendo para pintar a barba com você também? Glória a Deus. Amados, deixa eu enfatizar alguns recados nessa manhã. Na próxima sexta-feira, agora, nós... Opa, alguém falou uma coisa? Ah, desculpa. Os irmãos se empolgaram no cumprimento, pensei que alguém estava me chamando. Na próxima sexta-feira agora, dia 16, às 20 horas, nós teremos o culto de casais, culto para casais. Mais ânimo, gente, culto para casais. Amém. Olha, o nosso último culto, poucos casais vieram. Então, nessa sexta-feira agora, para compensar, nós vamos ter que bater um recorde. Certo, pastora Cecília? Sexta-feira agora, dia 19, às 20 horas. Amém? Venha, esteja, convide. Oi? Dia 16, o que eu falei? Meu Deus, gente, edite isso daí, pelo amor de Deus. Eu estou falando, irmãos, hoje só veio o Espírito, a carne hoje... A gente está saindo de uma fase de resfriado. Obrigado, gente. Obrigado. E também eu queria enfatizar as inscrições para o Open Heavens. Eu confesso que eu não vi a data. Dá para projetar a data, por favor, do Open Heavens? Mas eu posso te antecipar. As inscrições estão abertas. Eu posso fazer a inscrição e pagar depois? Não. Você precisa, pelo menos, pagar uma parte. Você pode fazer a inscrição e dar um valor para garantir a sua inscrição. Fazendo inscrição e não efetuar nenhum pagamento, não pode. E depois não adianta ficar... Oi? Glória a Deus. Depois não adianta ficar nervosinho com a secretaria, porque, eu fiz inscrição, mas eu não paguei. Não pagou, fala para o seu irmão, não pagou, não está inscrito, não pode. Tem que fazer inscrição e parcelar. Quantas vezes? Fala com a secretaria. Irmãos, neste lugar, nós frequentamos aqui já há 6 anos, e eu sei de pessoas com as quais eu convivo, que ninguém deixou de participar aqui por falta de dinheiro. Se o fez sozinho, na solidão, tomou uma decisão sozinho, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Se você abrir o coração e conversar, sempre vai ter como você participar. Deus sempre vai levantar alguém para te abençoar, para te ajudar. A secretaria vai sempre dar um jeito, uma forma de você ter condição de participar. Então, não é por condição financeira. Amém? Deu certo? Glória a Deus. Então, fica assim. Final de outubro, tá bom?
depois você veja no aplicativo. Outra coisa, quem aqui já baixou o aplicativo da igreja? Quanta gente, glória a Deus. Eu não vou perguntar quem não baixou, porque aí você vai passar vergonha. Baixa o aplicativo da igreja, toda a vida da igreja acontece lá. Eu não sei como fazer isso. Você, lá no quiosque, na saída, você pode perguntar como fazer. Eu não tenho celular. O Bispo Alex vai te abençoar e vai te dar um celular novo. Amém? Glória a Deus. Amém, amados. Eu quero ministrar ao seu coração nessa manhã. Quem me conhece sabe que as palavras que Deus coloca no meu coração, elas não são motivadas por ocasiões. Por exemplo, hoje é Santa Ceia e por isso nós vamos falar da Santa Ceia. Não, eu entrego para a igreja aquilo que Deus coloca. Mas hoje, a palavra tem muito a ver com o momento da última ceia do nosso Senhor Jesus. E eu queria que você ficasse muito atento, porque Deus colocou uma palavra de libertação no meu coração, libertação de mente, libertação de movimentação. Eu sei, amados, que hoje Deus vai mudar esse teu posicionamento, vai te tirar desse teu comodismo, vai mexer com você nessa manhã, e eu quero convidar você a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fala para o seu irmão, obedeça. Obedeça. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 22. Se você encontrou, puder ficar em pé, por favor. Mateus 27, versículo 22. Só a primeira parte do versículo. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Vamos ler novamente, você não precisa ler, eu vou ler, você só acompanha. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? É uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. Uma pergunta feita há muitos anos atrás e que nessa manhã o Espírito Santo traz para nós pensarmos nessa pergunta: o que é que nós faremos com esse Jesus chamado o Cristo? Amém? Feche seus olhos, se você puder, põe a mão no seu coração, faça uma oração. Eu não posso fazer a oração que o Espírito Santo está colocando no seu coração, mas você pode obedecer e orar. Muitas decisões da minha vida e de irmãos que nós caminhamos juntos, elas acontecem mediante a ministração da palavra. Se você está precisando de uma resposta, a resposta certa, ela sempre vem do Senhor. E Deus nessa manhã, pela sua palavra, pode mudar a sua vida, mudar os seus negócios, mudar seu coração. Deus pode mudar essa pessoa que está ao seu lado. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoa-nos nessa manhã e fala conosco, Pai. Nós repreendemos toda distração em nome de Jesus. Todo demônio que tenta impedir que a sua palavra seja ministrada e principalmente que ela encontre lugar no nosso coração, na nossa vida e na nossa mente. Nós repreendemos, nós desligamos toda a ação de demônios. E se há algum neste lugar escondido, nós mandamos embora em nome de Jesus. E que neste lugar, durante esse tempo que nós ainda temos aqui, que somente o Senhor, a sua glória, a sua presença, as tuas movimentações, Senhor, possam encontrar lugar na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assente-se, por favor.
título da mensagem dessa manhã é Yeshua é o Todo-Poderoso. E eu confesso que eu relutei um pouco, porque eu sei que Yeshua é Jesus, e que quando nós nos referimos ao Todo-Poderoso, nós falamos de Deus o Pai, mas o Espírito Santo diz, nós somos um. E você vai entender o porquê dessa palavra. Eu recebi o título nessa semana, numa oração de madrugada, orando pela igreja. E Deus me deu uma visão, eu compartilhei até com o apóstolo falou, é de Deus, porque nós vamos caminhar nesse sentido. Ele está em viagem com a família, mas ele diz, é de Deus, porque ele mesmo estando longe, ele está conosco, no sentido de nós estamos juntos, nós caminhamos juntos. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, irmão, não traz divisão, nem na sua casa, nem na igreja, nem no seu trabalho. Você pode ter diferenças, mas divisão o Espírito Santo não faz, a não ser que ele vai separar as trevas e a luz, o bem e o mal. Mas quando se fala da nossa vida, não vai haver discussão, briga, não vai trazer problemas maiores. E a visão foi uma linha de trem, dessa que nós temos aqui, e essa linha de trem, ela estava rodeada de um mato muito seco, de um capim muito seco. E de repente aparecia uma locomotiva vermelha, uma locomotiva linda, bonita, mais antiga. E ela vinha na direção em que eu estava, e ela vinha, e ela começava a rodear a cidade. E o Senhor me dizia, ore e diga, faz de novo. Faz de novo. Faça de novo. Ou seja, naquele momento de oração, o Senhor estava pedindo para eu orar pela cidade de Araraquara, que hoje eu falo a minha cidade. E a oração a palavra era só essa, a frase, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Então, amados, nesse período de jejum que a igreja está vivendo, eu espero que você esteja acompanhando e praticando também, nós estamos nos posicionando, aguardando que Deus vai trazer suas movimentações nos nossos negócios, na nossa família, no nosso trabalho, na escola onde você está, na faculdade, enfim, em projetos que estão parados. Deus vai trazer livramentos, coisas que você talvez esteja planejando, e o Senhor está dizendo não para você, mas Deus está se movimentando. E sobre a cidade de Araraquara, nós cremos que Deus trará um avivamento. E o nosso compromisso como igreja local sempre foi, desde quando eu cheguei aqui, o Bispo Alex também já mencionou isso aqui, nós vamos tocar essa cidade. Nós já temos tocado essa cidade, é uma realidade. A igreja de Jesus está tocando a cidade de Araraquara. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em nome de Jesus. Essa palavra, ela tem um pouco a ver, porque ela traz para nós um questionamento de Pilatos. Pilatos disse no momento próximo da crucificação de Jesus, ele faz uma pergunta, o que é que nós faremos com esse Jesus chamado o Cristo? E a pergunta nessa manhã do Pai para nós é, o que é que nós faremos com esse Yeshua Todo-Poderoso, com aquilo que Ele tem feito por nós? Mas antes de nós falarmos mais sobre isso, eu queria que você entendesse algumas coisas que estavam acontecendo aqui, lá em Mateus 26, você não precisa abrir. Judas, o Iscariotes, ele estava com o seu plano maligno, trabalhando para entregar Jesus. Ele recebeu uma grana e ele foi entregar Jesus para os soldados, para que Jesus fosse preso. É interessante observar algumas coisas, inclusive eu ministrei um pouco sobre isso em Campinas na semana passada, no aniversário de uma igreja. É interessante observar que quando você olha para Judas e fala que Judas foi o traidor, se eu não me engano, o Salmo
41 ou 46 fala que Jesus seria traído, mas a Bíblia não diz que Judas seria o traidor. Alguém trairia Jesus, mas não havia uma determinação sobre a pessoa dele. Não foi Jesus que disse, vai ser você, no sentido de eu te escolhi para isso, para que você seja alguém que trabalhe contra a igreja. Jesus, um pouco antes, já havia dito que sobre a igreja as portas do inferno não prevaleceriam. Ou seja, aquilo que Judas estava fazendo ou faria, simplesmente seria o cumprimento da profecia. Mas sobre a vida dele, como o próprio texto diz lá em Mateus 26, e em Marcos e Lucas você também vê isso, que Satanás tomou posse da vida dele. Ou seja, não precisava ser ele. Não precisa ser você aquele que vai ir contra a igreja. Não precisa ser você aquele que Satanás vai usar para trazer palavras contra a igreja, seja resgate, seja qualquer outra. Não precisa ser você. Mas, bispo, eu já me machuquei demais, e nós temos falado isso muito. E eu também já fui muito machucado com relação às coisas da igreja, já contei meus testemunhos aqui várias vezes, mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, não precisa ser você. Não precisa. Nós temos um posicionamento lá em casa, e as pessoas que convivem próximo, nós simplesmente, olha, eu aconselho, tem pessoas aqui que eu atendo no escritório da empresa, eu paro de trabalhar para ajudar, mas não venha falar para nós mal da igreja. Não venha, porque não vai encontrar no nosso coração concordância. E eu quero dizer a você que, assim como Satanás encontrou no coração de Judas, que ele não encontre no seu coração. E se você está machucado, doente, procure um líder, procure alguém, peça ajuda, mas não vá contra a igreja, porque sobre a igreja já existe uma palavra: as portas do inferno não vão prevalecer. E Judas sabia disso. E por que é que mesmo sabendo disso, ouvindo isso, ele ainda insiste, e ele ainda vai contra, ele ainda entrega Jesus? Porque como a própria Bíblia diz, Satanás entrou e ele simplesmente tomou conta do coração e da mente de Judas e fez tudo isso. Então, sonde seu coração nessa manhã para esse contexto pré-palavra, de que talvez nesses dias você esteja indo contra aquilo que Deus está fazendo com a igreja no mundo. Na oração aqui dessa manhã dos oficiais, o presbítero Mário trouxe uma palavra: Jesus está voltando. Como o apóstolo diz, ele já saiu para vir nos buscar. E ele quer que você suba, que você seja arrebatado, que você vá passar a eternidade com ele. Então, como Judas, não participe dessas coisas, não permita que Satanás encontre no seu coração e na sua mente um lugar para essas coisas. Lá em Mateus 26 ainda acontece uma outra coisa. Quando Jesus fala a respeito do traidor, Jesus fala, ele está no nosso meio. Os discípulos olharam um para o outro e ficaram questionando, mas quem é? Nós estamos aqui em 12, 13 com Jesus. Qual de nós vai ser o traidor? O que me faz pensar que Jesus não havia, vou usar uma gíria dos nossos dias, não havia queimado o filme de Judas. Ele não havia falado mal de Judas, ele não havia apontado, ele não havia menosprezado, tratado indiferente, pelo contrário. Jesus amou Judas. Amou. E nós precisamos desse amor nesses dias. Nós não podemos descartar as pessoas, os nossos familiares. Nós precisamos, como Jesus, caminhar com vidas, com pessoas diferentes, mas nós precisamos caminhar junto e não descartar. Gente, não é possível
que alguém em sã consciência, como Judas, sem estar endemoniado, queira nos nossos dias ou naquela época tirar a sua própria vida. Não pode ser que, isso é normal. Não é normal. Normal é receber vida. Normal é ser perdoado. Normal é recomeçar. Normal é caminhar. Normal é ser curado. Normal é ser próspero. Normal é ser sarado. Não é ser enfermo. Não é tirar a própria vida. E Jesus tem isso para nós como igreja. Por quê? Porque está escrito que quando Satanás tomou a vida de Judas no momento de ceia, não era a santa ceia, era a ceia, naquele movimento ali, ele sai dali e ele entrega Jesus depois. E o remorso foi tão grande, que ele acaba tirando a vida. Nesses dias, você não pode abandonar, você não pode fazer uma diferenciação, você precisa amar. Bispo, qual é a melhor forma de eu amar? E eu falo isso porque alguns aqui sabem, eu tenho um irmão que não conversa comigo já faz anos. E eu já fui a Campinas, eu já procurei, eu oro por ele, eu abençoo, eu tento chegar a ver outras pessoas e eu não consigo. Mas eu não desisto dele, porque eu sei que um dia Deus vai nos dar uma oportunidade. E se é assim comigo, pode ser assim com você. Então, como é que eu faço? A melhor forma é você começar a orar. Talvez em uma semana Deus resolva isso. Talvez um mês, um ano. Eu já estou com quase 4 anos e não consigo resolver. Mas eu sei que todas as minhas orações Deus ouve e Ele está preparando esse dia. Então, não é sobre o que as pessoas estão querendo fazer, mas é sobre o que você, motivado por Deus, crê nesse momento. Não abandone ninguém. Mas eu não tenho acesso. Ore. Ore. Creia na oração. Sabe por que você não ora? Porque você desistiu da fé, desistiu da oração. Você não ora porque você não acredita mais que Deus pode fazer. Mas Ele pode. E se existe alguém que pode, esse alguém é Jesus. Ainda dentro do contexto, eu queria que você olhasse uma passagem linda. Está lá em João, no capítulo 13. Os evangelhos trazem visões dos seus escritores, às vezes comentaristas diferentes sobre uma mesma passagem. Aqui em João, no capítulo 13, no versículo 26, uma coisa muito linda acontece aqui, dentro desse contexto, antes de Jesus estar com Pilatos. João 13, 26 diz assim: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Eu queria, dentro dessa pré-palavra, fazer você pensar um pouquinho sobre a honra dos nossos dias. O que é honra? Da maneira mais simples nessa manhã que eu posso trazer a você, é você tratar alguém como você gostaria de ser tratado. Jesus sabia que era Judas. Jesus diz para os discípulos: olha, aquele a quem eu pegar o pão, molhar e entregar, é essa pessoa. Mesmo assim, os discípulos não perceberam que seria Judas. Ficaram achando que Judas saiu para ir comprar alguma coisa, porque era o tesoureiro dos discípulos. E Jesus tem uma ação como que nos nossos dias, para você entender, Jesus pega o primeiro pedaço do bolo, para você entender, quando você faz festinha lá e não me convida, sabe aquela festinha que você faz e não convida? Deus está falando, hein? Fala, Deus. Quando você faz a festinha e pega lá o primeiro pedaço do bolo e entrega para alguém
em condições normais, porque às vezes você quer agradar a esposa, o filho, tal, não, para você, meu bem, dá um beijinho. Às vezes a gente faz isso como algo rotineiro. Mas se você for olhar a tradição ao pé da letra, você entrega alguém o primeiro pedaço para quem você quer honrar, seja a esposa, o filho, um amigo, enfim, o pai ou a mãe. Jesus pega o pão e dá a Judas. É um costume judeu, é um costume do dono da casa dar honra a uma pessoa que ele queira honrar. E nos nossos dias, nós precisamos praticar a honra. Nós precisamos voltar a tratar pessoas como nós queremos ser tratados. A honra faz parte do cristianismo. Jesus é o nosso exemplo de honra maior. E ele, mesmo sendo Judas, faz isso com ele. Dá o pão molhado como símbolo de eu estou te honrando. Como é, meus irmãos, que alguém que seria traído por esse camarada faz isso? E conhecendo o nosso Jesus como nós o conhecemos um pouco, ele não fez isso por uma soberba, por ser maior, não, ele fez isso de coração. Ele fez isso por honra mesmo, por querer honrar a Judas. E nessa manhã nós somos convidados pelo Espírito Santo a voltarmos a praticar a honra. No Suel, eu trouxe uma ministração sobre frutificar com as finanças. E quando acabou o Suel, nós fomos pagar a nossa conta de refrigerante. E aconteceu uma coisa muito linda, que eu vi os jovens, os adolescentes, o pessoal ali, aquele que o pai tinha mandado no cartão para poder pagar, eles preocupados com se fulano tinha dinheiro. Fulano, Bi, você sabe se fulano tem dinheiro? Eu não sei. Converse com ele. Mas eu queria pagar a conta dele sem ele saber. Falei, então vai lá na cantina, vê quanto que dá a conta e paga. Eles estão, os nossos jovens, preocupados em honrar os seus amigos. Nesses dias nós precisamos honrar as pessoas que nos rodeiam. Voltar a praticar. Mas nunca teve honra, então começa hoje. Começa hoje convidando essa pessoa que está ao seu lado aí para almoçar na sua casa, ou para pagar o almoço dela. Deus está falando hoje, hein? Meu Deus. Mas honra não é algo de uma teoria, honra é algo prático. Jesus pegou o pão e falou assim, estou aqui, Judas, para você. Honrando Judas, como um judeu fazia. Volte a honrar. Dentro desse contexto, Judas sai dali e combina com os soldados de que a pessoa que ele entregaria, ele saudaria essa pessoa com um beijo. E ele vai ao encontro de Jesus e ele beija Jesus na face, entregando Jesus aos soldados. Por que é que ele fez isso? Porque era o combinado, sim, mas era um costume de um seguidor, de um aluno, fazer isso com o seu mestre. É um costume da igreja, você vê no final das cartas, o apóstolo Paulo saudando os irmãos com ósculo. Tem alguns irmãos aqui da igreja que eu beijo mesmo, não estou nem aí. A gente se encontra e qualquer lugar, não, é aqui, é no estacionamento, é na cidade, é no café, independente do lugar, a gente se encontra e a gente se beija, no rosto, está gravando isso, né? No rosto. Por quê? Porque é costume da igreja, mas Judas pega o costume da igreja e usa de maneira errada. Nós não podemos permitir, amados, que nos nossos dias os costumes da igreja sejam alterados, usados por Satanás.
nós precisamos manter os nossos abraços, o ósculo santo, o dízimo e a oferta, a ajuda aos necessitados, o se importar com os outros. Judas usou um costume da igreja da maneira errada, mas nós podemos fazer o certo, porque Ele habita em nós e Ele nos dá condição para isso. Saindo dali, Jesus então começa a passar um momento muito difícil, que é o momento em que as pessoas o julgam, as pessoas tentam encontrar nele uma condenação, um motivo para condená-lo. Ele passa por Anás, por Caifás. Você pode depois dar uma olhada nos evangelhos, para a gente ganhar tempo, eu não vou comentar. E aí, do nada, eles encontram uma frase de Jesus, algo que diria algo normal, por exemplo, você é o rei dos judeus, você é o salvador, coisas desse tipo que não condenariam ninguém. E eles ficam endemoniados e encaminham Jesus para Pilatos. Pilatos tenta fazer a mesma coisa com Jesus. E se você for olhar os evangelhos, você vai ver que por 3 vezes Pilatos diz: olha, eu não estou encontrando nada do que vocês estão falando nele. Nada, não tem nada. Vocês estão me dizendo uma coisa, mas eu não estou vendo. Vocês estão falando, mas eu não estou vendo. Mesmo assim, o povo mantinha firme: nós queremos que você crucifique. Saindo de Pilatos, ele vai para Herodes. Herodes também não acha nada, devolve para Pilatos. Enfim, toda uma situação que você conhece muito bem. Mas eu queria enfatizar, depois de analisar com você o que estava acontecendo, eu queria enfatizar o momento de Jesus e Pilatos. Nessa manhã, eu queria que você prestasse muita atenção, porque Pilatos faz uma declaração espiritual para as pessoas que estavam lá naquela hora. Eu nem vou dizer que era para a igreja, porque pessoas desse tipo não podem dizer que representavam a igreja, mas as pessoas daquela época tiveram um posicionamento, e Pilatos pergunta: o que é que vocês querem fazer com Jesus o Cristo? E eles disseram: nós queremos que você crucifique. Mas eu não tenho nada, eu não encontrei nada nele, mas nós queremos que você crucifique. E aí eu fiquei olhando os evangelhos, olhando e tentando observar em Jesus as suas reações, e você não vê Jesus nervosinho, não vê Jesus levantando, querendo se defender. Pelo contrário, nós sabemos que se ele quisesse, ele poderia ter clamado, e muitos anjos estariam ali para resolver o problema, mas ele, como uma ovelha muda, ficou quieto. Vez ou outra saiu uma palavra da boca dele, mas nada que mudasse aquilo que estava acontecendo. E o Espírito Santo me fez olhar para esse momento de Jesus e Pilatos, e naquilo que o povo estava fazendo. O povo estava trocando Jesus por um homem chamado Barrabás. Barrabás, sim, precisava cumprir. Barrabás, sim, tinha um decreto sobre a vida dele. Barrabás, sim, era ladrão. Veja comigo algumas passagens, para a gente ganhar um pouco de tempo. Veja o que a Bíblia fala sobre ele. Marcos 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 6 e 7. Marcos 15, 6 e 7. Diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. 7. Havia um homem chamado, qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Barrabás, preso com amotinadores rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido o quê? Um homicídio.
Veja também, por favor, lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 19. Lucas 23, versículo 19. Diz assim: Barrabás estava onde? No cárcere, por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. E para encerrar esse nosso turismo sobre a vida de Barrabás, João 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 40. Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amados, quem de nós, nos nossos dias, escolheria soltar Barrabás? Dentre nós aqui, você, em sã consciência, escolheria soltar Barrabás, ao invés de Cristo. Não é simplesmente soltar Barrabás, mas é fazer uma troca, de deixar Jesus morrer crucificado. A cruz estava preparada para Barrabás, fazer com que este homem fosse solto e Jesus fosse preso no seu lugar. E eu queria que você observasse duas coisas aqui nessa manhã. A primeira delas, que Barrabás significa filho do Pai. Você sabia disso? Que Barrabás, a tradução do nome Barrabás é filho do Abba, filho do Pai. Observe que era uma tradição, Simão Bar Jonas, ou seja, filho de Jonas, o cego Bar Timeu, ou seja, filho de Timeu, e outros que você vê usando a palavra Bar antes. E Barrabás nada mais era para nós do que filho do Pai. Então, quando Jesus é trocado, ele está sendo trocado, ele está recebendo aquilo que nós tanto vemos e vamos hoje celebrar. Ele está permitindo ser levado, preso injustamente, para ser crucificado, açoitado, para que o Filho do Pai seja solto. Você é, eu sou. Então, tudo que nós vimos a respeito de Barrabás, do Filho do Pai, está falando sobre nós. Se eu perguntar aqui, você é ex o quê? Eu sou ex isso, ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo. Pastora Cecília abriu o coração para nós aqui na quinta-feira, e outras vezes que ela ministra, o quanto ela era ex de várias coisas. Você é ex alguma coisa. E você só é ex de alguma coisa porque Jesus aceitou, Jesus cumpriu o seu papel de morrer. E a Bíblia diz que os homens, as pessoas escolheram. A primeira coisa que eu queria que você observasse, que Barrabás identifica muito bem quem nós somos. Mas não é só simplesmente como alguém ruim. Não, eu quero que você olhe e veja que o Filho do Pai estava preso. O Filho do Pai merecia morrer crucificado. Mas a Bíblia diz que o Filho do Pai foi trocado. E aí, amados, eu entendo porque é que Jesus ficou quieto. Porque ele sabia o que ele estava fazendo.
Ele estava vendo o seu rosto. Não era sobre Barrabás, era sobre você. Era sobre mim. Ele estava olhando lá em Araraquara, no ano de 2022, o quantos filhos ele alcançaria e seriam livres e libertos. Quantos ex alguma coisa teriam uma oportunidade de mudar de vida. Você precisa nessa manhã se identificar, porque tem a ver com você. Não olhe para Barrabás e diga assim, ele merecia. E se você olhar, saiba, você era, porque você é filho. E ele morreu por você, porque você é filho. E os filhos precisavam ser libertos e livres. Na eternidade, isso já havia acontecido. Jesus já havia te amado. Mas naquele momento, era algo muito importante que estava acontecendo e Jesus ficou quieto. Por quê? Porque as pessoas estavam dizendo, nós queremos que ele seja crucificado e Barrabás seja livre. Mas no mundo espiritual, Jesus estava dizendo, eu morro para que os filhos do Pai sejam livres. É você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é sobre você. A segunda coisa que eu quero que você observe antes de nós orarmos e participarmos da ceia, é que quando nós olhamos o plano eterno de Deus, na eternidade passada, presente e até futura, como a presbítera Josi disse para nós nessa manhã aqui, o nosso Pai, ele já esteve no nosso futuro. O nosso Pai já sabe, ele é onipresente. Um irmão, 2 semanas atrás, eu não lembro, me ligou e falou, bispo, perdi o emprego. Acho que foi por WhatsApp. Eu disse para ele, Deus já sabia. Era o que eu queria dizer? Claro que não. Eu queria dar uma palavra de ânimo para ele, mas o que o Espírito Santo pôs no meu coração naquela hora foi justamente isso. E isso trouxe ânimo para ele, por quê? Porque Deus já sabia. E Deus tem sempre o melhor para nós. Então, quando você olha para o plano da Bíblia e você vê Jesus indo à cruz pelos filhos do Pai, você entende que na realidade as pessoas estavam vendo num âmbito, um plano, algo que estava acontecendo ali, mas Jesus estava olhando na eternidade. Quando Ele escolheu amar você, Ele estava olhando o quanto você precisava ser livre como filho. Ele estava olhando no âmbito espiritual e as pessoas falando várias coisas, aquilo não enchia o coração dele, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe do que ele está fazendo, ele tem todo o controle da sua vida, e quando ele escolheu ir no lugar de Barrabás, as pessoas acharam, uau, nós conseguimos fazer com que ele fosse crucificado, mas Jesus estava dizendo desse jeito, obrigado, Pai, porque os teus filhos estão sendo livres, estão tendo a oportunidade de liberdade. Então não menospreze o mundo espiritual, não tenha decisões ou ações baseadas naquilo que você está vendo. Por quê? Porque o nosso Deus está acima de principados e potestades. E nós estamos assentados com Ele. A nossa visão precisa ser diferente. Crucifica. O que vocês vão fazer com Jesus Cristo? Crucifica. Uau, nós conseguimos crucificá-lo injustamente. Se você for ler, você vai ver que as pessoas estavam tentando arrumar gente para dar falso testemunho. E aí, yes, nós conseguimos. Jesus está dizendo, eu consegui. Eu vou cumprir o meu propósito, que é morrer pelos filhos. Não olhe, não baseie a sua vida naquilo que você está vendo. Ah, mas... Amados, não é sobre o que as pessoas estão vendo na sua vida, nos seus negócios, é sobre como é que Deus vê. Não é sobre o que já disseram sobre você, é o que Deus está dizendo hoje sobre você. Não é sobre
o aluguel que você paga, é sobre a casa que Deus tem para você. Não é sobre a enfermidade, mas é sobre a cura. Não é sobre o problema na sua empresa, é sobre como isso vai virar testemunho para a glória dEle. Não baseie as suas decisões naquilo que você está vendo. Para encerrar, para nós orarmos, eu queria trazer um rema para você, porque o tema da palavra é Yeshua, é o Todo-Poderoso. Quando Pilatos diz, o que vocês farão com esse Yeshua, o Cristo? A palavra que o Espírito Santo pôs ao meu coração é que Ele é o Todo-Poderoso. O que é que nós vamos fazer com esse Todo-Poderoso? Eu anotei vários textos aqui, mas eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Onde Jesus recebe, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é, sim, e ninguém vai tirar isso dele. Só para você entender, eu quero ler com você Apocalipse 1. Antes de trazer esse rema, não posso deixar passar isso, Apocalipse 1. Nós vamos ler. Apocalipse 1, do versículo 9 até o 18, nós não vamos ler, é um texto muito longo, mas João estava desesperado, por quê? Porque ele viu uma situação, e diz assim, no verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e aí ele fala sobre o que ele viu. No versículo 16, ele fala que a pessoa que ele viu tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ou seja, na toda plenitude do sol de Araraquara, o seu rosto era assim. Quando eu o vi, caí, no 17, quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém, diga para a pessoa que está ao seu lado, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, e ele disse, o que ele disse? Não temas. Ele não disse está perdido. Não, João, eu concordo com você, está tudo perdido, está tudo acabado. Realmente não tem mais jeito, mas ele está dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. É sobre esse Jesus que nós estamos falando nessa manhã. Mas o rema que eu queria trazer ao seu coração, eu achei fantástico e nós vamos orar sobre isso. A visão que o Senhor me deu em oração está lá em Êxodo, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel, na pessoa de Moisés e todo o povo atrás, está diante do mar para que ele se abra. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Nós já vamos orar. Êxodo 14. Verso 15 e 16. Êxodo 14, 15 e 16. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que é que vocês estão clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem seco pelo meio do mar em seco. Segunda rema que eu quero que você veja, do 21 e o 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou terra seca, e as águas foram divididas.
E por último, do 26 ao 31. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. O Senhor me deu 3 direções para nós orarmos nessa manhã sobre o poder que o nosso Yeshua tem. A primeira é que tem pessoas nessa manhã aqui que estão diante de uma situação igual a de Moisés, pressionados, não sabem o que fazer, o mar à frente, o povo atrás, Faraó vindo para acabar com todo mundo, e você está nessa situação. E o Senhor diz para você: se posiciona nessa manhã, porque Yeshua é o Todo-Poderoso. Pilatos foi indiferente, Pilatos não reconheceu como devia, mas nessa manhã nós temos a oportunidade de nos posicionarmos. E o Senhor está mandando dizer a você que está nessa situação: filho, obedeça. Algumas coisas que Deus vai trazer para você fazer, você não vai entender, mas Deus está dizendo: obedeça. Imagina Moisés, o mar à frente, o que eu faço? E Deus diz: estende o seu bordão, o seu cajado, toca e diz, e o ambiente vai mudar. Então, a palavra para você nessa manhã é: se posicione, porque o ambiente vai mudar, quando você erguer a sua mão e a sua voz profética e dizer: vai abrir, mas está fechado, e Deus está mandando te dizer: vai abrir. A segunda é que o nosso Yeshua, o nosso Todo-Poderoso, quando Moisés, enfim, resolve obedecer, ele chega para mudar a história dos nossos irmãos, e ele obedece e ele libera a palavra. A segunda revelação que Deus pôs no meu coração para eu compartilhar com você, é que você nessa manhã vai ser liberado, destravado. Você não ora, não profetiza, você não crê mais. Deus está dizendo: assim como eu fiz com Moisés, porque foi Deus, eu vou fazer com você, eu vou destravar a sua vida nessa manhã, e você vai profetizar, e você vai abrir a sua boca, você vai voltar a orar, não como antes, mas de uma maneira mais intensa e mais poderosa. Por quê? Porque Yeshua, o Todo-Poderoso, está em você, Ele habita em você. E por último, nós vamos orar também sobre a terceira parte, quando o Senhor fecha o mar. Ele diz: Moisés, eu vou fechar. E a Bíblia diz que quando o mar é fechado, os egípcios e Faraó são, os egípcios, os soldados são tragados. Deus está encerrando a luta, essa luta que você há tanto tempo tem passado. Deus está dizendo: chega. Mediante a sua obediência, o seu posicionamento nessa manhã, Deus está dizendo: chega. Eu estou dando um basta. Eu estou resolvendo, eu estou fechando, estou tirando, para você seguir rumo a Canaã. Essas coisas não vão te travar mais, essas coisas não vão te impedir mais, mas você precisa crer. Amém? Vamos nos colocar em pé. Queria convidar a pastora Cecília, o presbítero Diego e o presbítero Mário para me ajudar nessa ministração, porque eu não vou chamar você à frente. Nós vamos orar daqui. Você tem 3 situações. A primeira delas é: eu preciso me posicionar como Moisés e crer como Yeshua é o Todo-Poderoso. Eu não vou ser omisso igual Pilatos. O que é que nós vamos fazer com Yeshua? Eu vou crer, e eu vou me posicionar, e eu vou profetizar, e o ambiente espiritual vai mudar. Não desista do seu filho, da sua filha.
Você já desistiu, mas Deus não desistiu. Não desista. Não desista. E se você é esse que já não ora mais, não crê mais, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Deus está mudando você. Semana passada um irmão falou, bispo, ora pela minha esposa. Eu falei, eu oro, mas preciso orar por você primeiro, porque Deus muda a gente, para depois mudar os outros. Então, quando Moisés foi agir, Deus precisou mudar o coração dele. E por último, essa tua luta que você não aguenta mais, e Deus sabe que você não aguenta mais, Deus está acabando com isso hoje, é com você, creia, porque acabou, o Senhor vai fechar o mar, e tudo isso vai acabar, para você seguir adiante, para você caminhar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o Senhor está fechando, está acabando com isso, para você continuar, amém? Aleluia. Vamos orar nessa direção, amém? Depois nós vamos cear. Feche os seus olhos, estenda a sua mão. O Senhor vai direcionar esses amados para profetizar. Pega essa palavra, pega o que é para você. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser chorar, chore. Mas não perca o que Deus está fazendo aqui, porque Yeshua é o Todo-Poderoso. E nós não seremos como Pilatos, nós seremos gratos. Gratos. Por quê? Porque os filhos do Pai que estão aqui nessa manhã estão livres. Nós não temos mais condenação sobre nós. Então, você não tem nada espiritualmente dizendo que trave você. Você é livre nessa manhã. Amém. Coloca agora a sua vida diante do Senhor. A presbítera Josi nos ministrou aqui de manhã sobre medo, para não termos medo, que o nosso Pai está no comando de tudo. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã, diante dessa palavra tão linda, tão forte, é que o espírito de medo está sendo repreendido e paralisado na sua vida, meu irmão. Erelabassori alabaias. Moisés teve medo. Moisés, ele falou para o Senhor, Senhor, envia outro, eu não sei falar. Erelabassori alabaias. Coloca agora a sua vida diante do Pai, porque é com você. Você vai ser usado para libertar a sua casa. Você é capaz. E eu quero repreender e paralisar nessa manhã todo o espírito de incapacidade, todo o espírito de medo, todo o espírito de inferioridade. Nós te declaramos agora por terra, em nome de Jesus, todo o espírito que impede os teus filhos de avançar. Você consegue sim, você é capaz sim. Porque não é sobre você, é sobre o Deus que você serve. Ele coloca a capacidade em você, Ele vai te capacitar para essa batalha. Por isso abra os seus ouvidos nessa manhã, abra os seus ouvidos a partir de hoje, porque as direções do alto, para você estender o seu bordão, para você dar ordem ao exército de Israel que marche, vai vir do Pai. Por isso abra os seus ouvidos nessa manhã. O Espírito Santo está passando e colocando filtros nos seus ouvidos. Coloca as suas mãos nos seus ouvidos agora, como se você estivesse pegando esse filtro e colocando. Ele está distribuindo filtros novos. Fique atento, você consegue ouvir o Senhor sim. Você consegue ouvir o Senhor sim, não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo falando com você e te direcionando. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida dos Teus filhos. E que nesta manhã, de uma vez por todas, eles entendam que quem fala com eles é o Senhor. Que eles são capazes sim
que eles são escolhidos pelo Senhor, que eles são especiais para o Senhor. Orelabassuri alabaias. E eu os abençoo com essa palavra, que eles são os teus escolhidos para libertar cativos, para pôr em liberdade os que estão algemados, dadas as tuas direções, Espírito Santo de Deus. Porque nesta manhã, todo espírito de inferioridade e de medo caiu por terra na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Pai Todo-Poderoso, o Senhor está nesse lugar. Há um poder, há uma unção, há uma preparação no ambiente. Você está no ambiente seguro. Oh, Senhor maravilhoso, entregue seu coração, entregue aquilo que está mais escuro, aonde ninguém possa chegar, aonde ninguém vá, para tirar, para desligar, para anular, para cancelar as mentiras que foram contadas, de que não daria certo, de que não conseguiria. Abre as mãos agora, coloca diante do Senhor. Senhor, desliga aquilo que está ligado no mundo das trevas, desativa aquilo que te paralisa, que te engessa espiritualmente, que te dê um espírito de coragem. Receba agora a unção sobre a sua cabeça, um espírito de coragem, de audácia, para que você possa entregar, para que você possa fazer o sobrenatural. É através de você que o Pai quer usar. É através de você que se acha incapaz. É através de você que acha que não tem entendimento da Bíblia. É através de você que acha que não dá. Ele é santo, 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 separado. E Ele quer pegar você pela mão e trazer para um ambiente sobrenatural. Entrega-se diante do Senhor nessa manhã. Ei, xaramacerebebebebe. Não segure, não crie resistências, não crie mentira. Ele que te deu essa mente, é Ele quem está falando para que você vá, caminhe. O Senhor te pega na mão nessa manhã agora e te traz para o ambiente. Agora, 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 nesse momento, é agora. Libera, deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor fazer. Você que tem algo para entregar para alguém, não se ache incapaz. Você que recebeu uma voz à noite, que você acordou, dobre o joelho e vai orar. O Pai quer falar com você. Coloca diante do Senhor o seu ministério, a sua casa, a sua vida, o seu coração. Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Tire tudo aquilo que possa obstruir eles, Pai. Tira agora, Senhor, faça o sobrenatural. Espírito Santo, vá sobre os corações agora, vá enchendo eles. Vá, Senhor, vá, Pai. Leve eles aonde for, que através da vida deles, o serviço, a escola, a sua casa, o seu vizinho, possa enxergar Jesus através da sua vida. Entregue a Ele. Coloco diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluias. Há uma unção de rompimento nesta manhã, meus irmãos. O Senhor está cortando os laços nesta manhã. Que todo gigante que se levantou contra a tua vida caia por terra nesta manhã em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. O diabo é um derrotado e declaramos em nome de Jesus que ele está debaixo dos nossos pés. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor derrama, meu Pai, nesta manhã uma unção de fortalecimento, de encorajamento sobre a vida dos teus filhos. Pai amado, arranca todo o medo do coração, arranca toda a preocupação, arranca, Espírito Santo de Deus, toda angústia, arranca, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que não provém de ti do coração dos teus filhos, e coloca, meu Pai amado, uma unção de ousadia, uma unção de coragem, em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor venha abrir o mar, Senhor Deus querido, na vida dos teus filhos,
para que os teus filhos caminhem e avancem em nome de Jesus. Pai amado, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha mesmo fortalecer os teus filhos que estão cansados. Pai querido, o Senhor tem promessa, Senhor Deus, e o Senhor tem pressa na vida dos teus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, que todo espírito de opressão, todo espírito de depressão, todo espírito que tem te paralisado, impedindo você de avançar, caia por terra nesta manhã em nome de Jesus. Toda cadeia, toda corrente que estava sobre teus pés vão ser quebradas agora em nome de Jesus. E o Senhor fala: o caminho está limpo. Igreja, avance, avance, porque o caminho está limpo. O Senhor está quebrando barreiras, derrubando obstáculos. O Senhor está limpando os seus caminhos para que você avance. Tudo aquilo que estava parado na tua vida, tudo aquilo que estava paralisado, vai avançar nesta manhã em nome de Jesus. Você vai conquistar. O Senhor te chamou para conquistar. O Senhor te chamou para que você herde os melhores lugares dessa terra. Você é um abençoador. O Senhor depositou confiança em ti. O Senhor te chamou para ser abençoado e para abençoar em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi roubado da tua vida, tudo aquilo que o diabo tirou de você, o Senhor venha restituir na tua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tirou, arrancou, o Senhor vai trazer de volta. Escuta, igreja, o Senhor pede para falar para vocês algumas coisas que vocês perderam. Não foi perca, foi livramento. Mas aquilo que o diabo tirou, aquilo que o diabo pegou, o Senhor vai tirar das mãos de Satanás e vai trazer de volta para a tua vida. O Senhor fala: vai ter restituição na tua família. O Senhor entra com providência. O Senhor entra com providência. Que haja uma intervenção espiritual nesta manhã na tua vida em nome de Jesus. Pai amado, venha quebrar os laços, venha romper, meu Pai, com as cadeias, e que em nome de Jesus haja uma unção, meu Pai, uma unção de conquista sobre a vida dos teus filhos. Avance, igreja, porque o caminho está limpo. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Maior é o Senhor Deus Todo-Poderoso que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Com Cristo você é mais que vencedor. O diabo é um derrotado e você é filho, você é eleito, você é escolhido, e você vai avançar e vai chegar no lugar que o Senhor tem para você. E os inimigos que se levantaram contra a tua vida vai cair um por um. Um por um, um por um. Eu ordeno, caia um por um agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Racantaraba da choriande cantarama na cheia. Receba do toque, receba da unção, receba do toque nesta manhã. Se fortaleça. Você que estava frio, você que estava morno, seja cheio agora da presença de Deus. Todo espírito de frieza caia por terra agora em nome de Jesus. Receba da unção. Há uma unção de Deus sendo liberada neste lugar. Receba uma unção de conquista, uma unção de avanço, que haja um destravar na tua vida, um destravar agora, em nome de Jesus. Toda contrariedade do inferno na tua vida, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Que o poder de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, venha sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Amados, deixa eu dar a oportunidade. Se você ouviu essa palavra e você se identificou, você entendeu que você era Barrabás. Você era o filho que estava preso, que merecia a crucificação. Mas o Pai Jesus morreu por você. Quando Jesus morreu no lugar de Barrabás, ele livrou Barrabás, que significa filho do Abba. Ele livrou. E nós somos os filhos do Abba. Eu queria dar oportunidade nessa manhã, se existe alguém no nosso meio, que como eu e muitos aqui, anos atrás, entenderam essa palavra, e falaram: não, eu sou Barrabás, eu era, e eu quero mudar de vida nessa manhã. Existe alguém no nosso meio, que nessa manhã se identificou, e está tão grato, por Jesus ter morrido no seu lugar, que você nessa manhã quer entregar a sua vida a Ele? Existe alguém nessa manhã que quer dizer: Jesus, eu te quero.
Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Que como Barrabás, ficar livre? Tem alguém? Faz um sinal assim com a mão. Tem alguém? Não tenha medo. Permita que você seja livre, filho do Abba. Alguém? Não? Glória a Deus. Nós vamos orar. O bispo Alex vai chegar, vai ministrar a nós a ceia. Os irmãos do louvor também vão chegar. Irmão, não perca essa unção, essa palavra. Amém? Deus fez coisas grandiosas nessa manhã. Se posicione. Barrabás foi indiferente, omisso. O que é que vocês vão fazer com esse Yeshua? Nós nessa manhã o reconhecemos como o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso da nossa vida. Amém? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Nós te honramos, Pai, nessa manhã. Que nós éramos os filhos do Pai que estavam de uma maneira espiritual presos, condenados. Nós merecíamos sim a crucificação, era o nosso lugar, mas o Senhor foi no nosso lugar. E nós morremos com o Senhor ali, para que a sua morte hoje trouxesse vida a nós. E nós somos gratos nessa manhã. Gratos porque nessa manhã o Senhor trouxe cura, libertação. O Senhor mudou o nosso coração. O Senhor mudou as cadeias do nosso coração, da nossa vida. E nós cremos, Pai, que nessa manhã o Senhor ainda tem muito mais durante a ministração da Tua ceia, Pai. Obrigado. Nós te honramos nessa manhã, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus.